Sejam bem-vindos a mais um conteúdo da nossa série de educação financeira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ativos e passivos. Vamos junto! Hoje eu decidi deixar um pouco o Prezi descansando e vou usar o PowerPoint para apresentar esse conteúdo. Eu vou fugir um pouco da definição de contabilidade de ativos e passivos e vou ficar mais focado na definição do Pai Rico e Pai Pobre, que foi o livro que me inspirou a fazer esses vídeos. Provavelmente é o livro que eu vou seguir até o final, somando outras fontes, mas sempre tendo aí, às vezes divergindo um pouco, mas sempre seguindo mais ou menos esse caminho. Então vamos lá. Ativos e passivos. Para falar sobre ativos e passivos, eu preciso introduzir o fluxo de caixa, que pode ser aplicado tanto para empresas, como para pessoas, como para negócios, como para qualquer coisa. Esse fluxo de caixa, um fluxo de maneira bem simplificada, então ele pode ser aplicado em diversos segmentos. A gente vai dividir esse fluxo de caixa em 4 partes, sendo que as 2 superiores são sobre rendas e despesas e as 2 inferiores são ativos e passivos. Como as setas indicam, os ativos e passivos vão gerar ou renda ou despesa. A definição geral do que é um ativo pode ser simplificada da seguinte maneira: é qualquer coisa que coloque dinheiro no seu bolso, ou qualquer coisa que te gere renda, enquanto que passivos são qualquer coisa que retire dinheiro do seu bolso. De uma maneira geral, criadores de despesas, enquanto que ativos são criadores de renda. Então, como funciona o fluxo de caixa de uma pessoa pobre? Normalmente, essa pessoa tem um emprego e esse emprego gera uma renda, o seu salário. Na maioria dos casos, os pobres costumam usar sua renda para adquirir passivos. E o que acontece? Esses passivos são geradores de despesas. Alguns passivos vão suprir necessidades básicas, por exemplo, necessidade de moradia, necessidade de alimentação, necessidade de locomoção, enquanto alguns passivos estão mais ligados ao status e conforto. Então, de uma maneira geral, passivos são geradores de despesas, e aqui temos um exemplo. Digamos que essa pessoa adquiriu um automóvel e uma casa. Então, esses passivos, automóvel e casa, vão gerar despesas. Por exemplo, combustível, manutenção, estacionamento, impostos. Enquanto a casa, você vai ter contas de energia, de água, de telefone, internet, impostos também. Essas despesas são geradas pela sua coluna de passivo. E no caso dessas pessoas pobres ou com dificuldades financeiras, normalmente a coluna de ativos é vazia. A única fonte de renda dessas pessoas é o emprego. Agora vamos analisar o fluxo de caixa das pessoas ricas. Os passivos não se diferem muito. O que pode diferenciar, obviamente, é o valor da despesa gerada pelo passivo. Mas de uma maneira geral, as pessoas costumam gastar na mesma coisa, costumam adquirir os mesmos passivos. Então, fazendo o mesmo exemplo de uma pessoa rica. Ela vai e tem um automóvel e uma casa. E esses 2 passivos vão gerar as mesmas despesas que uma pessoa pobre. Combustível, manutenção e etc. No entanto, a grande diferença de pessoas ricas e pessoas pobres é que as pessoas ricas, elas costumam não só adquirir passivos, mas também adquirir ativos. Por exemplo, essa pessoa rica tem um emprego. Esse emprego gera uma renda para ela, o salário. No entanto, uma parte desse salário é usado para comprar ativos, casa e apartamento de aluguel, ações, abrir o próprio negócio, renda fixa, qualquer coisa que te gere uma renda. E o que vai acontecer? Esse ativo, gerando uma renda, vai fazer com que isso se fixe autoalimentando. Então, quanto mais renda a pessoa rica tem, mais ativos ela compra, e isso vai fazer com que ela consiga adquirir passivos de maneira organizada ou de maneira mais segura, porque você não vai precisar fazer grandes esforços para conseguir os passivos. A grande diferença entre pobres e ricos está no destino da sua renda. As pessoas ricas gastam sua renda adquirindo ativos, enquanto as pessoas pobres gastam suas rendas adquirindo passivos. Veja que a definição
de passivo e ativo depende do que? Se ele vai gerar renda para você ou se ele vai gerar despesa. Um carro pode ser um ativo para uma pessoa e um passivo para outra. Por exemplo, para um taxista, o carro é um ativo. O carro gera renda para ele. Na maioria dos casos, o carro é um passivo. Você tem despesas com o carro. Vamos analisar aqui dois fluxos de caixas da relação entre pobres e os bancos para a gente entender o que é um passivo e como esse passivo é um ativo para outra instituição. Por exemplo, no caso das pessoas pobres, seu emprego é a sua única fonte de renda. Compram um automóvel e não trabalham com esse automóvel, então ele é um passivo. Só que o valor do preço dos automóveis aqui no Brasil é impraticável. Então, normalmente, nessa compra desse carro, desse automóvel, você precisou usar empréstimo. Além disso, existem algumas despesas que você não consegue pagar apenas com o seu salário. Então, você acaba usando um cartão de crédito. Então, veja bem, o seu passivo é um automóvel. E ele ainda te gerou mais dois passivos, o empréstimo e o cartão de crédito. E você tem uma série de despesas ligadas a esse passivo, como pagamento de combustível, manutenção, impostos e o próprio valor do seu automóvel. Agora, se a gente olhar o fluxo de caixa dos bancos, o que acontece? Os seus passivos são ativos do banco. Os seus empréstimos, os seus financiamentos vão gerar renda para o banco. Por isso que o banco adora aumentar crédito, adora te dar novas linhas de crédito. Porque a partir do momento que você utilizou e começou a pagar juros dessas linhas, você virou um ativo do banco. Agora, olha a relação dos ricos com os bancos. Ele tem um automóvel, certo? O automóvel é um passivo. A pessoa um pouco mais abastada, ela não vai precisar fazer um empréstimo nem usar o cartão de crédito. Ela consegue suprir todas as suas despesas no mês. Então, o automóvel é só o passivo e gera uma série de despesas. Além disso, lembra que eu falei que o rico pega uma parte da sua renda vinda do emprego e compra ativos? Qual é o ativo que o banco vende? Por exemplo, títulos privados. Os bancos comercializam isso. Ou seja, o ativo que eu adquiri é um passivo do banco, certo? Se você compra um título privado para o banco, é um passivo. Ele vai ter que te dar uma grana, ele vai te dar a rentabilidade desse título. Para os bancos, é excelente que todo mundo esteja endividado, porque eles vão sempre bater recordes de lucro. E a gente pode fazer essa análise para vários casos. Vou fazer mais um só de exemplo. O governo. Qual é o ativo do governo? Da onde ele tira a sua renda? De impostos. Você paga uma série de impostos. INSS, imposto retido na fonte, IPVA, IPTU, PT, PSDB, PCDB, PTD-SOL. E o que acontece? Nesse caso, o pobre parece agressivo, mas não é agressivo. Tô falando pobre é tipo assim, sou pobre, tamo junto. Vamos junto, na verdade. Ele tem, como a maioria, só uma fonte de renda, emprego, salário. Digamos que os passivos que eu esteja analisando agora sejam automóvel e casa. Cada um desses recebe uma taxação. É preciso pagar o imposto para ter um automóvel, para ter uma casa. No caso do automóvel, IPVA, no caso da casa, IPTU. Então, esses impostos são despesas para a gente. Ou seja, esses dois itens são passivos, eles retiram dinheiro do nosso bolso. Enquanto esses impostos entram no bolso do governo, ou seja, são ativos do governo. E qual que é o problema dessa questão? Que você vê que é sempre o dinheiro entrando para você, indo para o governo. É um fluxo de um caminho só. Agora analisa aqui o fluxo de caixa das pessoas ricas. As pessoas ricas, elas lembram que elas têm praticamente o mesmo esquema. Elas vão comprar o seu passivo, vão pagar os impostos, só que acontece, um pedacinho da renda do rico, ou um pedação, na verdade, não sei, eu não sou rico ainda, então não sei. Provavelmente eu vou colocar um pedação grande da minha renda nisso. Um pedaço da renda dos ricos, ele utiliza para comprar ativos. Qual ativos no caso do governo? Títulos públicos, que hoje está super na moda, tesouro direto. Mais para frente, quando a gente acabar com as dívidas, a gente vai começar a falar sobre investimento, e um dos primeiros que eu vou falar é o tesouro direto. Porque como a taxa de juros está alta, ele está sendo uma coisa maravilhosa para quem tem grana. Então o que acontece? O rico vai lá,
compra o título público, compra no Tesouro Direto e acaba gerando um passivo para o governo. O governo vai ter que pagar a rentabilidade desses títulos para essa pessoa. Você entende que, nesse caso, o fluxo não é de uma mão só? Ou seja, o rico ele perde dinheiro no imposto, no entanto, ele tem uma contrapartida. Na hora que ele coloca o dinheiro no governo, quando ele compra títulos públicos, ele está gerando uma renda. E eu não sei se você consegue entender o plot dessa história, mas você viu que em nenhum momento eu falei o quanto a pessoa pobre ganha ou o quanto a pessoa rica ganha? E é exatamente isso. Você não precisa ganhar R$1 milhão para ser considerado uma pessoa rica. A partir do momento que você conseguiu equilibrar suas despesas, conseguiu ter uma gordurinha para queimar, você começa a comprar ativo, isso vai se autoalimentar. Então, quanto mais grana você investir nos seus ativos, mais grana você vai receber. Enquanto que na coluna de passivos, a gente vai tentar fazer o quê? Tentar sempre reduzir ou então comprar passivos que realmente tragam aquela felicidade. Porque o que eu vejo, na verdade não o que eu vejo, é o que eu já vivi, é uma compra infinita de passivos que nem são tão bons assim. A primeira vez que eu li essa parte do livro, eu fiquei pensando, eu fiquei completamente desanimado, porque eu tava com 20 e poucos anos, na verdade 27 anos, e eu fiquei completamente desanimado, porque eu tava com 27 anos e nunca tinha comprado nenhum ativo, só comprei passivo minha vida inteira. Então é isso que precisa mudar. É por isso que eu não comecei a educação financeira falando de investimento, e sim falando de dívida e como sair dela e como se planejar. Beleza? É isso. O conteúdo de hoje era esse. Agora, que já faz 2 semanas que eu publiquei aquele vídeo para anotar as despesas, a gente vai fazer a análise. Eu espero que pelo menos uma pessoa esteja anotando todas as despesas para a gente poder analisar. Então é isso. A gente se vê no próximo episódio. Eu prometo que a Bárbara vai aparecer mais vezes depois. Eu sei que minha cara cansa. Muito obrigado a todos os amigos e familiares que estão assistindo o vídeo. Falou então. Um abraço.